Então, a gente vai falar desse tema bastante importante, porque a gente tem uma demanda muito grande do mental e muitas vezes a gente vai perdendo essa expressividade do sentir, essa sensibilidade mais fina, infelizmente, né? Eu recebo muitas pessoas com essa reclamação. Às vezes tem a sexualidade em termos de frequência, em termos de fisiologia, super tranquilo, mas tem muito esse relato, né, de perder essa sensibilidade. É como se o corpo estivesse anestesiado. E quando eu falo de demandas de vida mesmo, né, porque a gente é muito condicionado a usar mais a parte mental, a performar mais assim nos nossos ambientes. E essa questão da interação dos nossos corpos, né? Seja o corpo físico, seja o corpo mental, emocional, o nosso corpo energético e espiritual, acaba ficando desassociado. Então a intenção é a gente bater um pouquinho de papo a respeito disso e mesmo despertar essa consciência, né, de procurar essa expressividade, né? Muitas vezes essa questão do sentir está muito ligado também a couraças emocionais, a históricos de vida ao longo do nosso caminho, que realmente trava um pouco essa expressividade. E mesmo as relações, né? Às vezes as relações acaba silenciando um pouco, né? As conexões se tornam diferentes, né? Às vezes a gente está num nível muito mais primal de subsistência, né? Que a gente fala o ponto de energia mais básico, e a gente vai perdendo, né, a elevação dessa energia para o sentir, para o comunicar, para abrir um pouquinho mais a visão, né, de sair do padrão e se comunicar melhor, né? Não só na relação com a parceria, mas também nas relações aí do dia a dia, né? Seja a relação de trabalho, seja a relação aí também de amizade. Então eu separei alguns pontos aqui para passar para vocês. E aí, qualquer dúvida, vocês vão colocando, tá? Claro, é fato que o ser humano explora muito pouco a experiência corporal, né? Quando eu falo essa experiência corporal, é no sentido de sensibilidade às emoções e também expressão dos seus desejos. Às vezes é até difícil, né, expressar, verbalizar esse desejo. Então, muitas vezes a gente fica ali, né, naquele padrãozinho que a gente conhece, que a gente sabe qual é a nossa performance, e a gente vai replicando essa forma de se relacionar, né, para todos os relacionamentos. Quando a gente está vendo, a gente está fazendo tudo igual, né? E esse mesmo ritmo de vida nosso, né, um ritmo desenfreado, alucinado, repetitivo, robotizado, né, nos tornam pessoas tão lógicas e limitadas que a gente começa a restringir também a nossa expressividade de movimento, nossa expressividade na imaginação, na inteligência, na criatividade. E aí, né, isso com certeza vai repercutir também na forma que nós expressamos o sentir, né, que verbalizamos não só por palavras, mas pelo corpo mesmo, né? E aí a gente começa a enfraquecer essas sensações e percepções de nós mesmos e da forma que a gente lida com a vida e com o mundo, né? Quando a gente pensa em percepção, percepção é muito uma resposta a estímulos sensoriais, né? Esse estímulo sensorial e vai depender também do seu histórico de vida, né? Toda a sua trajetória vai estar sendo transmitida aí dessa percepção, vai colaborar para essa percepção. Pode ser uma percepção mais apurada, uma percepção mais intuitiva ou não, tá? O engraçado é que, assim, a gente fala, né, do corpo, mas muito ligado à questão de estética e saúde, né? Então, muitas vezes está mais preocupado com a aparência, com o formato, com a funcionalidade, né? Funcionalidade biológica, fisiológica, mas essa questão realmente da expressividade desse sentir fica muito apagado, né? A gente acaba apagando um pouquinho esse corpo que pulsa, que vibra, que realmente sente, né? Tanto que mesmo quando eu faço condução, né, da terapia tântrica, a gente vê muitos corpos anestesiados. Dificilmente a gente pega um corpo, né, que tem essa expressividade de vibrar, do sentir, né, essa sutileza que a gente provoca aí na terapia tântrica, ou mesmo nas vivências corporais, tá? E aí, a gente chega até a valorizar algumas questões da cognição, né? Que é o pensar, é a emoção, é o sentir,
Mas ao mesmo tempo a gente ignora essa questão da intuição, da expressão, da criação. E isso vai diminuindo o nosso entendimento do mundo e de nós mesmos, né? E vai repercutindo também na forma que a gente se relaciona. As relações vão ficando cada vez mais egoístas, menos empáticas. Parece que cada vez mais a gente tem dificuldade de verbalizar e se sentir, porque a gente não está sentindo mesmo, né? Então fica aquela coisa, né, bem robótica, como eu coloquei para vocês. E aí, né, essa indiferença também acentua o isolamento, porque a partir do momento que a gente sente, a gente também fica mais vulnerável nesse sentido, né? Quando a gente, por exemplo, entrega, né, o nosso gozo, é uma questão de confiança, de expressão da sua vulnerabilidade, o seu movimento, a sua voz, né, o seu gemido. E às vezes a gente não quer expressar, né? Porque justamente mais uma vez a gente se coloca numa caixa, né? Que aí, não, se gemer demais vai ficar estranho. É como se a gente saísse do corpo e olhasse a gente à distância. E aí vai perdendo essa questão da espontaneidade, né? E aí a gente começa a agir como corpos estranhos, ausentes de experiência, vai afastando do autoconhecimento. Por isso, quando a gente fala de vivência corporal, né, seja a vivência tântrica ou outros instrumentos, né, de expressão corporal, a gente trabalha muito com essa questão do autoconhecimento que a gente se perdeu. E às vezes a gente tem sucesso na vida, sabe bem o que quer em relação ao trabalho, em relação à família, mas essa questão da gente, né, de lidar com essa expressividade, nosso sentir, vai se perdendo. Então é aí que a gente vai tentar resgatar isso, né, por meio dessas vivências corporais. E com tudo isso, gente, a gente vai perdendo a questão da espontaneidade. A espontaneidade parece que não existe mais, né? Se torna artificial. E aí, assim, por quê, né? Porque é como se a gente perdesse essa questão da percepção da nossa estrutura, da nossa capacidade do nosso corpo, tá? Que comunica com o mundo, e aí que toma consciência também da respiração, por isso que a gente usa muitas técnicas de respiração, porque a gente perde essa conexão da respiração, dos sons, como eu falei, né, nos relacionamentos, às vezes com vergonha de expressar o seu próprio som, e também dos movimentos, né, a expressão natural, né, do corpo, desse sentir. E aí é como se a gente, né, agindo nessa mecanicidade, a gente matasse, né, a nossa percepção, a nossa expressividade. Isso também, gente, está muito ligado às memórias corporais, tá? Às vezes a gente tem uma capacidade superficial, por exemplo, de perdoar alguém com o coração, mas nem sempre o corpo, né, vai perdoar. Então a gente vê algumas manifestações do corpo que nem sempre reflete esse perdão, por exemplo, né? E muitas vezes também o corpo expressa culpa, porque na verdade o corpo, né, ele tem um histórico de vida e às vezes o histórico vai além. Né? Às vezes tem uma memória celular de ancestralidade que vai estar expressando no nosso corpo, né? Seja a dor, seja o medo, seja uma atitude de reação e de controle. Então é melhor eu ficar dessa forma, porque se eu expressar muito, eu posso perder o controle sobre eu mesma, né? Então por isso que a gente vai congelando esse corpo, né? Tornando o corpo mais frio muitas vezes, né? É isso que às vezes a pessoa até parece uma pessoa doce, mas na hora de se entregar, de se expressar, parece que ele tá, né? Essa pessoa está congelada. Então a gente trabalha algumas questões relacionadas a essa memória, né? De conectar as sensações do pensamento e do sentimento ao físico, onde o corpo retraiu, onde o corpo sofreu e guardou a desconfiança, né? As pessoas estão muito desconfiadas. E aí a gente vai trabalhar essa questão da comunicação consigo, com o outro e, consequentemente, com o mundo. E isso vai refletir em todos os setores, tá? Não estou falando só a questão da sexualidade, mas a sua vida como um todo, né? Essa expressividade reflete na sua vida,
forma que você trabalha, a forma que você comunica com a sua parceria, com seus amigos, com seus filhos. Então, tudo isso é importante a gente dar uma atenção. E aí, quando a gente pensa nas vivências corporais, a gente pensa muito, né? A gente trabalha com alguns aspectos dessas vivências. Uma das experiências que a gente faz é a conexão com a respiração, a conexão com a respiração para te trazer para o presente momento, para te relaxar e você estar aberto a experiências, porque se você não se conecta com a respiração, né, e não relaxa, você provavelmente não vai conectar com essa experiência, né, porque a gente vive num mundo que às vezes as pessoas estão muito tensas, muito ansiosas, então a gente trabalha muito com técnicas de respiração para trazer, né, para o presente momento e a pessoa realmente aproveitar o objetivo ali da experiência. A gente também trabalha muito com a questão trabalhar a emoção aflorando no corpo, o pensamento e o sentimento. E aí a gente trabalha muito a questão do movimento. Então esse movimento pode ser exercícios, né? Tem alguns exercícios de bioenergética que a gente trabalha bastante. Pode ser exercícios de dançar, de movimentar, né, o corpo, no geral, na forma da expressão de dança, na expressão de você fazer um trabalho ali, né, seja com uma parceria, seja ali com a turma em geral. E a gente também trabalha muito a questão de objetos também. Porque quando a gente quer conectar o corpo à sensibilidade, é importante também a gente testar esse sensorial, né? Esse sensorial aí do ouvir, do sentir, né? Do sentir o sabor, do sentir o cheiro. Então, a gente trabalha várias questões da gente também se expressar em diversos tons, seja o tom de amorosidade, o tom de raiva, o tom de medo. Então, isso é importante, né? Essa expressão, não só pela voz, mas pelo corpo. Então, a gente trabalha toda essa movimentação das vivências e também a gente despertar algumas memórias do corpo, tá? Pelo tato. A nossa pele é um meio sensorial muito rico, tá? A gente tem vários. Como eu esqueci o nome da palavra, gente, mas a gente tem várias expressões, tá? Seja de dor, seja da pressão, tá? A gente tem receptores, é isso, receptores, tá? Então, receptores de dor, a gente tem receptores de calor, né? De temperatura, calor, frio. A gente tem receptores também dessa percepção mais fina. A gente tem tudo na pele, né? Mas muitas vezes a gente parece que não sente tanto justamente para essas questões, né? Que a gente congela na expressividade aí do sentir, né? Dessa memória desse corpo. Então a gente trabalha muito essa questão, tá? Justamente para despertar esse lado, aproveitar a potência da pele para expressar essa sensibilidade. E quando a gente faz esse trabalho, a gente consegue despertar essa questão da autoconfiança, né? De você, quando você se conhece, fica muito mais fácil de você ter autoconfiança, de você ter segurança e de você colocar o seu tom aí perante o mundo. A gente também trabalha as percepções, né, de sobrecarga profunda mesmo ao longo da vida, dessas questões aí emocionais mesmo, que limita às vezes o movimento. Às vezes tem dificuldade até de balançar o corpo, né? A gente tem dificuldade, a gente comunica-se muito estático. Às vezes o corpo não dá o tom da sua expressividade do que você quer falar, né? Então isso é legal que a gente trabalha muito essa questão aí de expressar, né, dos gestos. E também essa questão do corpo anestesiado, né, além do sentir também, vai repercutir também na forma que você transmite, na forma que você impulsiona aí a sua criatividade, os seus projetos pessoais. Então, a gente trabalha uma série de coisas, né? Então, são vários exercícios, várias dinâmicas que a gente trabalha muita coisa, né? Então, às vezes a gente está numa vivência ali, o pessoal fala assim, nossa, que bando de louco, né? Tá gritando, tá pulando e tá dançando. Porque a gente está trabalhando toda essa nuance aí da sensibilizar o corpo, né? De resgatar esse lado aí do sentir que todo mundo nasce. Claro que a gente tem várias, como eu falei, a gente tem memórias genéticas, né? E a gente vê muito essas diferenças aí
de cada ser, né, desde quando é criança, mas de trabalho justamente para você aproveitar essa vida de forma plena, né, essa acessibilidade aí que você tem uma capacidade de sentir, tá? E aí eu aproveito, vou estar comunicando muito essa semana e a próxima sobre o workshop de sexualidade feminina, que é a Força Ágape, justamente para trazer essa essência, a força de cada mulher. Então, a gente vai trabalhar muito essas questões da expressividade desse sentir, né, de aguçar essa sensibilidade mais fina por meio de várias dinâmicas. Vai ser no dia 24, gente, vai ser das 14h30 às 18h30, mas a gente vai conseguir aproveitar bastante, né, com atividades, com um círculo de mulheres aí para a gente trocar e falar um pouquinho de questões relacionadas à sexualidade especificamente. E aí, quem quiser fazer a inscrição, tá aberto, tá? E as pessoas que assistirem essa live, falar, eu assisti a sua live, tem um voucher de 10% de desconto aí no workshop, tá? Eu fico à disposição, se alguém quiser comentar aqui depois, né? De repente vai ter pessoas que vão assistir depois. E fico à disposição, tá? Também tem atividades para os homens, tá, gente? Eu falei aqui do workshop que vai ser no dia 24, mas mesmo, né, eu atendo em São Paulo e Caraguatatuba. Em São Paulo eu atendo ali na Borges Lagoa, então a gente tem também trabalhos voltados para a expressão mesmo, né, nesse sentido também masculino, né? E aí vocês ficam aí à vontade para perguntar e para buscar mais informações. Mas eu fico à disposição para aprofundar, para conversar, tá ótimo? Então tá bom, gente. Boa noite, um beijo grande.